privilegiada, estou me sentindo. Privilegiadíssima, inclusive você vai poder ver nos outros vídeos que eu nunca faço essa pergunta, mas eu vou fazer agora. O que você tem para me contar? Então, eu fiquei pensando sobre o que eu poderia dizer da minha vivência em Portugal, né? E aí pensei sobre algo interessante para contar sobre o tempo que eu estive lá, que foram 2 anos, um tempo considerável para uma jovem, né? E pensei que a própria história, né, ela em si, o estar lá, como eu cheguei lá, é o que a torna mais interessante. Eu tinha 23 anos quando eu estive lá e passei por um processo seletivo na universidade, junto com outros tantos colegas. E o interessante desse processo é que nós tínhamos que ser estudantes de escola pública e ter boas notas, né? Nós estávamos no 2º período da faculdade e era uma oportunidade de fazer um intercâmbio com absolutamente tudo pago. E era algo que estava distante da realidade de todos que se propunham a participar desse processo, porque éramos estudantes de escola pública, né? Éramos todos carentes de alguma forma. Então, essa oportunidade de estar em Portugal, de viver esses 2 anos lá, e como eu cheguei lá, que foi por um processo do governo federal, foi um projeto que se chamava Programa Licenciaturas Internacionais. Ele era muito parecido com o Ciências Sem Fronteiras, mas com alguns aspectos diferentes, como o fato de todos os alunos que iriam participar tinham que ser dos cursos de licenciatura. Então, o objetivo do projeto era formar professores, dando essa oportunidade de uma experiência internacional, e que no retorno ao Brasil e após formarem, deveriam retribuir esse investimento durante pelo menos 2 anos, né, que foi o tempo de investimento, na educação. E, poxa, aquilo dali foi um êxtase, né? Quando eu fiquei sabendo do resultado e a gente passou por uma série de processos seletivos, foram vários alunos que resolveram participar e os professores da universidade também resolveram confiar na gente, né? Porque éramos jovens indo para fora, longe dos pais, e muita coisa poderia acontecer ali, né? Para o bem e para o mal. Então os professores resolveram confiar na gente e entrar com os alunos nessa história. E fomos, né? Fomos, e foi a primeira vez que eu viajei de avião. Foi a primeira vez que eu estive num aeroporto como turista, como uma pessoa que iria participar do processo da viagem. Então era 2011 e vigência do governo Dilma ainda. E, cara, quando a gente chegou na universidade, que a gente se deparou lá já em Portugal, com uma quantidade absurda de brasileiros de todos os lugares do país. Maranhão, conheci gente de Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas, Viçosa, enfim. Era assim, absurdo aquilo, imaginar aquela quantidade de jovens, sabe, cheios de vontade, e estudantes de escolas públicas, sabe, e galera pobre, galera tendo oportunidade de estar naquele lugar, ocupando aquele espaço, que tenho certeza que jamais, algum dia, aquelas pessoas imaginaram estar ali, na Europa, estudando por 2 anos, com uma bolsa governamental, né, fomentado pela CAPES. Então, assim, era absurdo aquilo pra gente, né? Então, foi, de fato, muito extasiante em todos os aspectos. E estar lá, nesses 2 anos, a princípio, não foi muito fácil, né? Apesar de toda a empolgação, de tudo que fazia estar ali muito bom, estar ali a princípio não foi fácil. Eu demorei aproximadamente 6 meses para me adaptar a estar na cidade, à universidade, as metodologias, as avaliações, ao sotaque português, que eu tinha uma dificuldade absurda de entender e a gente tinha que acompanhar as aulas, né? Mas após esses 6 meses de adaptação e
entendendo como a universidade funcionava, e eu criei estratégias de estudo, estratégias para conviver com as pessoas. Os portugueses não são pessoas que são muito acolhedoras de início, né? Eles demoram um tempo para conseguir dar liberdade ao outro, né? E fazer amizades e tudo mais. Mas quando você alcança isso também, eles são muito acolhedores. Então, esse entendimento de todos esses processos, do quanto eles são literais em tudo que eles falam, né, do entendimento, né? Você tem horas? Tenho. E a conversa para ali. Você pode me informar quantas horas são? Aí eles falam, né? Então, entender tudo isso foi muito curioso. Foi difícil, foi curioso e foi gratificante depois também. Pelo contato humano, né? Eu penso que essa experiência que eu vivi foi, sem dúvida, até hoje, a mais transformadora que eu tive na vida. Estar em Portugal e estar em Portugal nessas condições me fez muito de quem eu sou hoje, sabe? Da sonhadora que sou, né? De entender a educação como um lugar de transformação e que a gente não pode deixar de esperançar mesmo, né? No sentido ativo da palavra. Sabe? Prevejo muitas mudanças, quero que isso retorne, quero que mais pessoas tenham essa oportunidade e quero também um dia, quem sabe, voltar a Portugal. Eu sei que estar lá como uma bolsista, intercambista, foi muito confortável de certa forma, né? É diferente de eu ir para lá como uma imigrante para trabalhar, para buscar emprego. É muito diferente, apesar de o fato de eu ter estado lá também e ser brasileira, esse é um ponto importante, eu sofri alguns casos de xenofobia. Faltou parceria aqui da minha atriz com o realizador. Não, desculpa. Um caso assim, que me marcou muito, que foi um dia que eu estava andando na rua e conversando com um amigo, que até hoje somos muito amigos, e eu simplesmente levei um tapa na nádega de um cara que estava passando na rua. Então o cara, um português, ele era português, se sentiu na liberdade de me tocar, porque ele ouviu, né, eu conversando com meu amigo e brasileira, né? Então, assim, esses foram os dois casos que mais me marcaram, assim. Então, foram essas as dificuldades que eu tive, mas eu tenho plena consciência que uma mulher brasileira, imigrante, que vai para um país em busca de emprego, para outro país, né, em busca de emprego, ela vai sofrer outros tantos problemas, né? Então, eu tenho vontade de voltar a Portugal. Não sei se como turista, não sei se para ficar, mas eu confesso que me apaixonei pelo todo. Né, tirando os problemas, eu me apaixonei pelo todo que foi estar lá, pelas pessoas, pela qualidade de vida e por tudo que Portugal me ofereceu naquele momento. Posso estar sendo muito saudosista e talvez isso seja muito português, que eles são muitos, né, muito saudosistas, né? Mas foi maravilhoso, foi sem dúvida uma das melhores fases da minha vida, quiçá a melhor até hoje. É isso.